Olá, como proposto no grupo e combinado, a proposta do encontro de hoje é a gente fazer. Ainda tá aberto isso, Pri? Ou você tá. Eu não vou conseguir hoje porque eu não consegui alguém pra ficar com a Ayla. Hum. E aí eu vou renegociar com vocês pra próxima. Tá ruim de ouvir? Tá um pouquinho estranho pra mim, mas acho que passou um avião aqui. Ah, é, pra próxima semana, pra eu poder ver se alguém pode ficar. Essa época aqui em Alto não fica quase ninguém na cidade. Aí tá complicado de conseguir pessoas. Mas obrigada. É, tá bom. Obrigado. Bem-vinda, Ei, Adri. gente, bom dia, Bom dia. obrigada. Hum. Nesse caso, então, vamos começar com um pequeno check-in para ver o que que abre. Curto do universo de cada um. É, direcionado também para esse assunto da educação arcana. Tá? Então eu chego nesse X do mapa, eu chego entusiasmado, eu tô entusiasmado com a nossa escrita hoje à noite, com o grupo de escrita, para começar a mexer na segunda. Eu tô há alguns tempos assim adiando essa escrita da segunda versão do livro, então tô animado com hoje às 8 da noite para começar a botar os 1001 novos capítulos na mão. E nutrido, assim, essa semana eu tive bastante interação com crianças e eu tô numa casa com uma recém-nascida. Então, foi bem legal, assim, ver quanto abrir essa curiosidade, assim. Tanto eu ter um X no mapa, assim, de perceber quanto é totalmente diferente lidar com um bebê e com uma criança. E quanto, assim, essa curiosidade de, nossa, o quanto eu ainda não sei nesse universo, sobre essa navegação. E muito experimentando, assim, esses dias, eu tô todos os dias passando muito tempo com a bebê e descobrindo, assim, tentando entender o que chora de quê, o que que tá por trás. Aí até agora eu encuquei que eu não entendo por que que balançar faz ela parar de chorar e o que que isso quer dizer. Aí eu não sei se ela para de chorar porque ela realmente gosta ou se a gente ativa alguma coisa no cérebro humano que é tipo, estamos em movimento e a criança cala a boca, mas na verdade ela não quer dizer que ela gosta e não quer dizer que tá fazendo bem pra ela. E aí eu perguntas assim abrindo na minha cabeça a montão sobre o que que cada coisa quer dizer. É, e é isso, assim, tô entusiasmado com essa pesquisa sobre bebês agora. É assim que eu chego. E você, Jess, como você chega? Eu chego muito alegre, sinto muita alegria de estar aqui. E porque você está falando da Melzinha? Falando Aham, da Maria Amélia, aham. aham. E eu tive com ela ontem, então eu tô. E aí eu fiquei 3 horas com ela no colo, assim. E eu nunca tive ficado tanto tempo com um bebê no colo, gente. E ela ficou assim, no meu colinho, eu fiquei experimentando esse momento também, e foi tão gostoso. Hum. Então, eu também sinto com essa alegria, chego com essa alegria de ter vivido esse momento, assim, e também ao mesmo tempo esses medos, porque até pegar um bebê, para mim, gente, é algo muito novo, assim, eu não tenho essa experiência, né? Eu não tive esse contato. Então, aquele medo, e aí uma hora ela chorou de fome, e é um choro, assim, tão doído, aí eu perguntava pra Jaque, que é a mãe, nossa, é, é sempre assim, esse choro parece que tá doendo tanto, né? E eu fiquei percebendo os sentimentos que vinham em mim de estar ali experimentando isso, sabe? Eu chego com essa experiência também relacionada à Melzinha, a mesma bebê. Inclusive, eu tô na casa da Duda. Se você estiver por aqui, de repente, a gente pode ir. Eu faço eu te dar um abraço antes de ir embora. Não sabia que você tava aí. É, é isso, chega com essa alegria agora. Hum. E você, Camille? Eu tô bem enjoada fisicamente nos últimos 15 dias e
tô navegando os meus limites, assim, do que sustentar, de como cuidar de mim. E, e eu tô lendo o livro do conceito contínuo, chegou aqui em casa e eu comecei a ler, e já no começo, assim, eu tenho. É um livro que está chacoalhando muito, assim, a minha caixa. E eu já, hoje de manhã, quando eu estava lendo, eu comecei a sentir raiva, porque fala de uma coisa que, como a nossa a cultura moderna está desensinada a escutar outros corpos que não o corpo mental com relação ao cuidado com os bebês. Então, é quase como a gente tem que ler livro, confiar nos cientistas, nos pesquisadores e desconfiar totalmente dos nossos impulsos e dos nossos instintos. E como é contra o ser humano, sabe? Como é contra o que a gente é desenhado para ser. Então, eu estou sentindo esse desconforto que é a raiva tipo, perceber que é isso, sabe? Que para mim é essa experiência. E sinto medo, assim, do que eu vou descobrir nesse livro e como vai chegar para mim, porque eu já tô chacoalhada, assim, a minha caixa tá chacoalhada. Então é assim que eu chego. E você, Leti, como você chega? Nada. Eu, eu chego agora quando tu abriu isso, Camila, eu lembrei do livro que eu estava lendo na virada do ano, que eu ganhei de Natal. Eu não lembro o nome exato, mas é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos vão agradecer, uma coisa assim. E eu li o primeiro capítulo e ele falava meio que a continuação disso que tu está trazendo, que é o quanto a gente, ao interagir com a criança e dando limites não reais ou não expressando as nossas próprias emoções, a gente tira deles o aprendizado de escutar a intuição deles, né? Então, escutar esses outros corpos, a gente já vai matando isso ali no início. A gente já falou sobre isso aqui no grupo em outros momentos, assim, né? Mas eu tenho experimentado isso, assim, eu chego muito feliz com a consciência assim que de estar enxergando os movimentos e fazendo alguns passos assim de deixar a Lisa acampar no pátio sozinha com a amiga. Aconteceu agora há pouco tempo, assim, coisas que eram super básicas, mas que antes eu super protegia mesmo no pátio fechado dentro da casa, eu não ia deixá-la sozinha ali. Ela já, né, minha filha tem 9 anos. Então era uma coisa que hoje eu enxergo assim, que ela poderia ter feito com 7. Não precisava ter esperado com 9. Que bom, eu celebro que agora, né, eu abri os olhos assim para soltar mais essa super proteção assim, mas eu tenho enxergado isso assim, as oportunidades que escapam de deixar eles criarem essa escuta, né? As crianças criarem essa escuta dos seus corpos, assim, o quanto que eu, adulta, né? Eu vejo os adultos ao meu redor limitando isso, deixando esse limite espremidinho, assim, né? E, e aí tive contato com vários amigos com crianças esses últimos dias e vendo as diferentes possibilidades que tem de navegar isso me trouxe assim uma alegria assim de estar soltando. E você como que chega, Amanda? Um dia eu ainda estou chegando, pessoal. Estou tendo dificuldades com o equipamento aqui, então peço você, Priscila, para assumir como você chega hoje. Obrigada, Nádia. Eu chego sentindo muita alegria. Ontem eu tive uma conversa com a Amanda, e eu consegui aprofundar bastante sobre várias questões minhas, sobre educação e esse chamado que está sendo cada vez mais claro para aprofundar nessa direção. E falei para ela o quanto é disruptivo para mim perceber que a minha caixa tem uma preferência e o meu ser está me chamando para uma outra direção. Que é essa direção da educação, essa direção das crianças, essa direção das histórias, desse movimento, assim. E é tudo novo para mim, porque todo meu
O desenvolvimento desses anos todos estudando regeneração era de um outro caminho, assim, muito mais ligado com sustentabilidade, enfim, o impacto. E aí eu sinto alegria, assim, de perceber o quanto o eco tem sido generoso de me mostrar de várias formas de que eu tô no caminho. De, tipo, não, não uma certeza, mas, assim, sinais de arrepios e pessoas, coincidências, e aí tá sendo bem mágico, como se eu estivesse entrando realmente no mundo, tipo Senhor dos Anéis, assim, e aí me sinto bem no mundo da magia, das aventuras, de seguir a direção que o Eco tá abrindo para mim. E sinto muita alegria de ter vocês, assim, no meu time. Eu tava vendo o quanto isso me nutre, que eu sinto muita alegria, assim, de ver que esse grupo é tão comprometido e consistente, assim, nesse estudo, e de que eu não tô sozinha mesmo, assim, nessa jornada. Sinto muita alegria de estar aqui e de poder contribuir com vocês também. Assim que eu chego. Agora você consegue, Amanda? Consegui, Ok. consegui. É, também chego vibrando muito a nossa conversa ontem, foi uma conversa maravilhosa. É, mas eu ainda tô me organizando, assim, aqui agora. Eu acabei de acordar, acordei 15 minutos antes do nosso encontro, eu perdi a hora completamente. Eu nem acreditei quando eu olhei no relógio, eu fui dormir ontem muito tarde, mas eu não acreditei, tá chovendo aqui. Eu achei que era tipo 6:30 da manhã, quando eu olhei o relógio, eu acordei sobressaltada, assim. Eu tô vivendo uns processos muito diferentes na minha vida, isso tá bem vivo aqui agora. Tô me permitindo ter uma espécie de férias agora ainda nesse período de janeiro, eu não tô totalmente parada, mas eu tô bem desligada do trabalho, bem desligada mesmo, assim. E então parece que eu ainda tô me ajustando nessa realidade, assim, que é muito nova pra mim. E eu tô passando por um processo agora de perimenopausa, acabei de descobrir, tem uma semana. Isso tá, aliás, acabei de descobrir tem uma semana não, eu já tenho percebido as mudanças em mim há mais tempo, mas diagnosticado mesmo tem uma semana. E, e senti de trazer para vocês também o quanto isso tem impactado a minha maternidade. Meu Deus, assim. É um momento que eu tô me percebendo muito destabilizada emocionalmente, assim, com reatividades incomuns para mim. E ontem as minhas filhas chegaram no final de semana, elas não passaram o final de semana comigo, e a gente teve uma conversa longa à noite, gostosa, tudo. A gente foi dormir tarde, todo mundo conversando sobre a rotina desse ano, com os nossos horários, e aí elas puderam sinalizar para mim que elas estão percebendo todas essas mudanças, fizeram comparação com personagens de televisão, inventaram códigos para me sinalizar quando eu estiver passando da conta, e muitas coisas que elas falaram nem sequer eu tinha percebido, assim, sabe? Muitas coisas eu tinha percebido, assim. Então viver isso tudo tem sido um turbilhão, e aí eu tenho pensado também, porque eu trabalho com mães há muitos anos, trabalho nesse contexto há muitos anos, né? Tô pensando o quanto a natureza da mulher, ela é uma natureza, assim, que a gente precisa cuidar muito, sabe? Que a gente precisa estar muito conectado, assim, porque vou falar do universo maternal mesmo, né? De quem geralmente é quem tá mais entregue ali à criação dos filhos, ou à conexão com os filhos. Essa ciclicidade da mulher, né, a natureza da própria, do que é ser mulher, né? Essa coisa que não é linear, e essas mudanças hormonais, corporais, físicas, o quanto isso interfere na nossa relação com as crianças, assim, né? Então, eu também me sinto, apesar disso tudo eu ter navegado em várias emoções por causa disso, várias, assim, cada hora eu tô sentindo uma coisa, mas eu também me sinto feliz, alegre por isso estar acontecendo depois que eu recebi tantos mapas e distinções do contexto do PM, inclusive, sobre as minhas próprias emoções, que me permitiram identificar muito rápido que existiam mudanças muito grandes acontecendo dentro de mim. Eu acho que se tivesse acontecido, tipo, um ano atrás, eu não teria tanta rapidez e agilidade em identificar e procurar entender o que está acontecendo, assim. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? O quanto ser mãe é diferente em cada momento, assim, sabe? E o quanto a gente precisa muito disso que a gente conversa aqui, sobre autoconhecimento, sobre
cura, né? Sobre estar conectado com seus corpos, para que a gente perceba o que está saindo da gente, de onde está saindo. Então, isso está bem vivo hoje para mim, assim. É assim que eu chego. Como você chega, Mayra? Maila. Olá, bom dia. Eu não ia entrar hoje, né, que eu tinha uma porção de coisas aqui tomando todo o meu ser, mas esse tema, gente, eu chego muito, muito alegre por vocês estarem trazendo esse tema que eu amo, assim, que é a minha vida, né, que é recém-nascido, essa mudança de perceber em cada fase, né, do ser, né, tanto da criança quando nasce, quando chega nesse mundo, quanto da mulher com todos os hormônios, quando o bebê chega e quando né, tem a última menstruação, né, como é, ou tá perto disso. E, nossa, eu tô, assim, muito alegre, muito expandida, porque realmente é um tema que move a minha vida, meu viver. E a comunicação com o corpo, né? O quanto que o nosso corpo ele pode dizer para a gente, ser nosso amigo, ser nosso companheiro, e sobre tudo que a gente sente, percebe, sabe, né? Então eu percebo que o nosso corpo ele traz essa comunhão, né, entre tudo que a gente sente, percebe, sabe, para trazer conexão e clareza com isso tudo. Então, nos meus ouvidos, né, todo mundo falou algo que é muito conectado, que é esse conversar com o corpo, é esse estar presente com o corpo, recebendo as informações dele e conseguindo traduzir isso através da nossa presença, da nossa consciência, do nosso saber, né? Então, parece que tudo para mim, né, todas as falas estão muito conectadas com isso e eu tô radiante, assim, tô muito feliz da gente estar tendo essa conversa nesse contexto, né, do PM, que é um espaço que para mim é um espaço de muita gentileza e de muita presença com tudo que o corpo tem, né? Então, gratidão por vocês, eu tô muito feliz e por estar aqui. E quem que é a próxima? Eu me perdi aqui que eu entrei agora. Acho que tem a Acho que Dri quem e não a falou ainda é a Thaís. Dri, a Thaís, né? Dri, você pode continuar, por favor, como você chega? Gente, só quero fazer uma logística rápida. Esse não é um espaço de comer para mim, eu quero ter integridade, eu quero ter integridade comigo. Vocês têm resistência de eu ir comendo durante esse encontro? 3, 2, Zero 1. res... Obrigada. Bom dia, então, para vocês, para nós. Eu chego muito animada, chego muito feliz de tomar a decisão de estar aqui de novo. Eu passei por um ano bem tumultuado de atividades que estavam atropelando a minha vontade de estar no mundo em vários aspectos. E eu fui percebendo que isso foi tirando o meu amor pela educação, sabe? Em vários momentos. E aí eu tomei algumas decisões. Uma das decisões foi sair do trabalho que eu estava atuando. E, e esse ano eu chego com muita vontade. Eu acho que renasceu, né? Parafraseando aí o recém-nascido que vocês estão falando. Renasceu essa vontade e como a Maila disse, as conversas foram chegando em mim com uma costura, porque como que esse recém-nascido, esses renascimentos nos dão a oportunidade de olhar para dentro, né? Então eu tô numa fase assim, que observar, que olhar, que sentir
permitir sentir com mais intensidade, tem me ajudado a estar mais inteira. Acho que é isso. Eu chego aqui assim, hoje, com muita gratidão por ter esse espaço e por esse espaço me acolher, mesmo depois de tanto tempo não presente. Obrigada. E Thaís, por favor, como você chega? Oi, tô chegando. Vocês me veem? Eu não me vejo. Ah, Um achei. pouco baixo para mim, Thaís. Consegue falar um pouquinho mais perto? Eu tô com algum problema no aplicativo. Tá me ouvindo melhor? Sim, Sim. melhor. Tá. É, eu chego bagunçada, saindo já de uma reunião da manhã e parando para dar mamar pro meu filho e pôr ele para dormir. Aí meu marido chegou aqui para conseguir fazer a lida dele dormir. Confesso que a noite foi muito difícil, eu tô com muito sono, que eu pensei, meu Deus, será que eu aproveito que ele tá dormindo para eu dormir um pouco? Ou eu participo da reunião e sustento o resto do dia? Eu ainda não decidi, mas tô aqui. Então provavelmente vou ficar mais quietinha, mas guardando energia. Mas estou muito feliz de estar aqui e ver o grupo cheio, assim. Faz tempo que não tinha tantas pessoas, muito gostoso. Chego alegre. Gratidão, Thaís. Quantos anos tem o seu? 1 e 4. Não, tá bom. Obrigado. Nossa, que valioso todas as partilhas de vocês. Às vezes eu precisei me aproximar muito porque tinha uma britadeira maluca rolando ali fora e eu não conseguia escutar vocês. É, mas eu consegui ouvir tudo, me aproximei bastante para ouvir tudo e foi lindo. E acho que tem dois temas bastante fortes que abriram, que seria muito valioso da gente entrar um pouco neles, sobre os ciclos da mulher e sobre a menopausa, e sobre, acho que é uma pesquisa muito valiosa que é, se levantou a Amanda para gente, e acho que ela é pouco levada em conta no processo de quando nós vai falar sobre ação ou sobre... é, travou, travou tudo. Vocês estão me vendo? Sim. Tá, então travou só para mim. É, quando você é visto para educação, mas ele interfere muito, e depois bebês também, né? E sim, o puerpério também. E a primeira coisa que vem para mim, assim, eu sei que eu vou falar de novo, tá, gente? Eu entro em espaços de descoberta e não tô falando assim, a ideia que eu vou defender, tô falando algo aleatório que tá vindo e é aberto pra gente refinar, discutir, aprofundar. Mas veio um impulso quando você começou a falar, Amanda, que foi. Vocês estão travadas completamente para mim. A Mas gente tá te vocês estão me ouvindo. vendo bem, Tá Ouvindo e tudo vendo. normal. Eu tenho acho que é a certeza. sua internet que tá falhando, Israel. Eu tô vendo todo mundo bem, mas a sua tá travando. Eu tô te Sim, vendo perfeitamente, tá? Eu te ouvindo também, sem Eu nenhum tipo também. de. Eu tá bom, também. Sim. tá bom. Então tá tranquilo. Que é o impulso que veio para mim. Eu tava conversando com a Amanda, minha companheira, esses dias, e ela tava comentando sobre como ela percebeu que a rotina dela precisa ser diferente de acordo com o momento do ciclo que ela tá do mês dela. E ela pesquisando mais, ela percebeu inclusive como a dieta é diferente dependendo do ciclo. Que se ela tá fora, por exemplo, da pré-menstruação ali, da TPM, é, ela tá fora desse ciclo, ela pode manter uma dieta normal, comendo menos calorias, por exemplo, mas durante ela precisa suprir as calorias, senão o corpo ele entra em estoque e isso afeta a dieta depois, antes dos 3 dias. O corpo funciona de uma forma completamente diferente, né? E assim também ela tá refletindo muito, a gente estava conversando sobre a rotina dela. Nossa, às vezes para a rotina dela funcionar do jeito que ela quer, não é sobre uma rotina estática que ela é igual todos os dias do mês, mas é uma rotina
dançante, que ela é de um jeito, fora da TPM, fora da menstruação, fora do período fértil, e ela é de outra forma nesses outros momentos, né? E essa é uma rotina que dança e aproveita mais de cada momento. E aí, misturando essa conversa que eu tive com a Amanda, com o que eu ouvi você, é, com você, Amanda, também falar, duas Amandas diferentes, é, eu lembrei do que minha mãe sempre falava durante minha infância. Minha mãe sempre tratou a TPM dela, ela chamava de LPM, ela chamava de Lupra pré-menstrual. E quando a minha mãe, ela tinha, Não entendi. peraí, Repete as sim, palavras? minha mãe sempre chamou, Sim, sim, minha mãe sempre chamou a TPM dela de LPM, lupa pré-menstrual. lupa. Então, sim, ela falava que a TPM era um momento onde colocava uma lupa no corpo emocional dela e ela conseguia ver muitas coisas, inclusive coisas que estavam adormecidas, que ela não estava vendo durante outros momentos. Então, tudo que ela reprimia durante o mês, tudo que ela não olhava, raivas que ela adormecia, tristeza que ela adormecia, medos que ela adormecia, ficava muito forte e intenso durante esse período, né? Durante a LPM. Peraí, tá bagunçando aqui porque tem alguém. O WhatsApp da minha companheira tá conectado aqui no celular e tem alguém ligando e aí eu tô confundindo todas as abas e as coisas. Deixa eu me concentrar de novo para voltar para a linha de raciocínio. Sim, e aí pensando nisso que a minha mãe falou, é, é como se uma semana, e é diferente para cada uma, às vezes é 5 dias, às vezes é 10 dias, né? Eu sei que varia bastante de mulher para mulher, mas é como se um momento do mês tivesse um intensivo de crescimento pessoal, posso dizer assim. Um momento onde a oportunidade de olhar para dentro, olhar para coisas e curar coisas e trabalhar em coisas do jeito mais profundo fosse intensivo. O que é parte do papel quando a gente pensa de uma mãe é parte de um pai também, mas é diferente porque os ciclos são diferentes, né? É parte do papel do pai e de uma mãe a evolução pessoal. A evolução dele, ele crescer, ele se desenvolve, isso inspira a criança, isso permite que ele abra mais portas para crianças, isso também para ele e para ela é valioso, é frutífero, né? Um pai, ele pode fazer a hora que ele quiser, né? Ele pode todo dia estudar um pouquinho, todo dia fazer um pouco, mas é diferente para o corpo do homem e o corpo da mulher. E aí vem essa pergunta para mim: será que não existe essa possibilidade de, num acordo entre, 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 entre pai e mãe, navegar com essa clareza, né, dessas diferenças? Como, por exemplo, de ser um momento onde, tanto de organização, quanto de trabalho, quanto de tarefas, quanto de cuidados com a criança, ser consideradas, esse momento como um momento mais sagrado, assim, para a mãe focar no autodesenvolvimento, no crescimento pessoal dela, para ela poder focar esse momento para estudar, para se conectar, para ler, para fazer coisas que deem esse entusiasmo nesse momento desse aprofundamento. É, e, e isso está, claro, na organização da família, né? Então, enfim, abriu essa porta para mim, assim, dessa curiosidade. Eu queria muito ouvir você mais, Amanda, assim, e você também, Maila, mas queria começar você, Amanda, que trouxe esse impulso, de como é isso para você, que descoberta você está Sim. tendo, e também contar um pouco mais o que é esse momento, o que é a menopausa e como isso você percebe que está afetando, ou influenciando, transformando. Primeiro eu vou falar muito sobre o que você está falando em conexão também com o que a Camille está falando, que falou, como ela abriu. Porque já tem anos, bastante anos, assim, que eu tenho buscado entender mais sobre a ciclicidade da mulher. E também me dá muita raiva de perceber como é que a sociedade moderna desconectou as pessoas, me desconectou de uma sabedoria ancestral. Porque quando a gente lê sobre isso ao longo da história, a gente entende que houveram momentos em que esses momentos da mulher eram respeitados, onde a gente não vivia num patriarcado e em que a mulher não tinha que corresponder linearmente a uma produtividade dentro de uma empresa, em que houveram momentos da história em que, inclusive, o momento do sangramento da mulher era um momento, assim, muito respeitado, porque ela tinha tamanha conexão com sua intuição e com as mensagens
sutis, que ela trazia muitas informações para a comunidade, então isso era resguardado, sabe? Assim, então, assim, depois eu tenho um TEDx de uma mulher que me ajudou muito, que tem a ver até isso que a Amanda falou com você sobre os alimentos, sabe? Mas antes de falar Amanda, sobre o só queria até pontuar sobre isso que você está falando também, em relação a. Porque eu noto que, assim, aqui na Chapada a gente tem contato com várias pessoas que vieram de culturas não tão conectadas à cultura moderna, mas são patriarcais. Então, por exemplo, tem mulheres aqui tradicionais da Colômbia, ou até indígenas, que elas fazem esse resguardo, por exemplo, mas é uma cultura é cultural lá, mas continua sendo patriarcal. Sabe, a forma como a organização da sociedade que elas viviam e vivem, ela é patriarcal, mas tem essa cultura de que é um momento onde a mulher se resguarda e elas realmente, assim, não cozinham, não limpam a casa, elas ficam bem resguardadas, mas continua sendo dentro do sistema patriarcal. é, Uhum. e eu sinto raiva, mas também tristeza quando eu penso sobre isso, porque a partir dessas descobertas que eu venho fazendo, inclusive as descobertas desse momento atual, eu percebo assim o quanto é determinante. É determinante conhecer isso, sabe? Para que a gente possa se conectar com a família, para que a gente possa cuidar, para que a gente possa ser mulher. É quase. É como se, se a gente não tivesse as informações, se a gente não estiver atento e conectado a essa ciclicidade, a gente perde informações muito valiosas. Então, nesse processo, uma coisa que eu descobri que foi maravilhosa para mim foi quando eu percebi o quanto, quando eu sangrava, eu tinha a sensação de que eu não tinha nada para dar. Então, eu não entendia, mas eu me via mais fechada para as minhas filhas. É como se eu não tivesse disponibilidade afetiva, inclusive, sabe? Eu me fechava no quarto, eu ficava impaciente quando me pedia para brincar, eu sentia dificuldade de ser amorosa do jeito que eu sou, assim, fisicamente. Eu ficava muito diferente e eu não entendia, eu não via, sabe, que isso tinha um padrão. Quando eu descobri esse padrão, e aí eu fiz um processo, inclusive, de cura, um processo assim mais profundo, eu descobri que eu vivia muito o luto da criança que não veio. Eu tenho uma coisa muito conectada assim com a minha maternidade, né? Então, quando o meu corpo me contava que aquele bebê não vingou, eu tinha um momento de luto, sabe? O luto da criança que não veio. Quando eu acessei essa informação, gente, como foi diferente viver esse momento, sabe? Como foi bom comunicar para as minhas filhas, sabe? Que eu estava num momento que eu estava mais voltada para dentro, que não era nada na relação com elas e elas podendo me dar espaço, mas também um espaço que a gente continuava conectadas, sabe? Mas elas também me permitiam, às vezes, eu fazia muito movimento de sair do banho, não trocar de roupa, ficar encolhida na toalha, assim, num sofazinho que tem no meu quarto, assim, eu ficava assim, e aquilo era tão confortável para mim, assim. Então, sabe, poder falar com elas sobre isso, poder falar, a mamãe tá mais cansada, a mamãe tá mais para dentro, hoje a gente vai dormir mais cedo, vai comer uma comida quentinha, eu tô precisando disso. E aí, porque elas são duas meninas, né? Então, assim, mudou, porque eu ficava brigando contra aquilo. Então, descobertas que eu fui fazendo, assim, foram maravilhosas. E esse momento que eu tô vivendo agora, ele chega para mim um pouco antes sem avisar. Eu não tava esperando por isso agora, sabe, assim. Tá bem vivo, assim. Engraçado que é a primeira vez que eu falo disso que eu sinto tanta. Assim, esse espaço é um espaço muito precioso, porque as emoções elas vêm muito, muito rápido. Eu abri minha boca e aí eu vi que não, tem bastante ingredientes. Então, eu fiquei um pouco assustada, porque ainda não é a menopausa, é o climatério, né? Essa etapa antes, ela pode durar muitos anos, inclusive. Mas eu tô sentindo ela com muita força, assim, muita força. E então tem muitas emoções, assim, sobre, tipo, Eu, eu ainda, eu ainda tinha espaço para mais um filho na minha vida, por exemplo, sabe? Eu não tinha fechado ainda essa possibilidade na minha vida totalmente, assim. E aí você vê o corpo mudando, a fase mudando, é também um luto, sabe? De uma fase, de uma versão da mulher, assim.
E isso vindo com muita força, assim, trazendo muitas coisas desconhecidas, como o Israel colocou, sabe? Tipo, uau, quanta coisa eu tenho para ver. E, e eu tô numa sensação, às vezes, de que eu tô perdendo o controle. Essa sensação, ela é bem diferente, assim. Como se eu estivesse falando coisas que não necessariamente eu queria falar e eu não tivesse o freio, sabe? Tipo, outro dia aqui de manhã, isso me deixa muito triste de falar, mas outro dia de manhã eu tive uma situação com a minha filha mais velha, tem 15 anos, eu gritava tanto, não é algo comum, eu gritava tanto. E a minha filha falava assim: "Mãe, não precisa gritar". E eu falava com ela: "Precisa! Eu preciso gritar", sabe? Tipo, como se tivesse uma avalanche, assim, e às vezes eu vejo eu fazendo coisas e não consigo inibir. Então é um momento também de a minha psicóloga, ela fala assim, que essas fases, tanto a TPM ou essa fase que eu tô vivendo, ela traz coisas para a superfície, intensifica coisas, mas essas coisas existem, elas não são criadas, sabe, elas estão dentro da gente. Elas saem com uma intensidade, um volume maior, uma impulsividade maior, mas são coisas para ver, né. Então eu também acredito muito nisso, que eu tô abrindo a porta de uma jornada longa, sabe, de uma jornada nova, e eu sinto medo, sinto tristeza, sinto eu tô assustada, sabe, tipo, eu não esperava, eu me sinto tão jovem, assim. E também a minha mãe, quando ela passou por esse processo, eu me lembro muito, eu era adolescente, eu me lembro muito, e a sensação que eu tive era que minha mãe estava enlouquecendo. Eu lembro que meu pai, ela fazia coisas e meu pai olhava pra mim e fazia assim, ó, tipo, meu pai meio gozava, sabe, tipo, não liga não, sua mãe tá louca mesmo. Ele fazia assim, e eu sentia aquilo, assim, que minha mãe estava enlouquecendo. Então ainda tem essa história, sabe, que eu ainda tô tentando localizar o que tem do medo do que eu vivi também vendo a minha mãe passando por esse processo. Mas também é interessante, porque eu já comuniquei às minhas filhas, das minhas filhas já estão pesquisando sobre o que que é isso, a pequenininha de 10 anos perguntando muito, tipo: "Toda mulher passa por isso? Mas como é o ciclo da mulher? O que que é assim, como é depois de menstruar? Quanto tem?" Então, também abriu uma porta para descobertas femininas da minha casa, assim, sabe. Então, para vocês verem, tem muita coisa, muita, muita coisa, assim acontecendo. Eu vou nos médicos, eu já marquei uns médicos, assim, integrativos, que eu também quero ver algumas alternativas mais integrativas, para eu ver como navegar também nisso, de uma forma saudável. E aí eu só quero dizer, assim, que é muito interessante estar num grupo desse, assim, em que tem mulheres grávidas, mulheres que estão perdendo, a sua possibilidade de maternar dessa forma, né, de terem filhos, e que riqueza perceber como essas coisas se encontram, né, como é tudo sobre um ponto comum, assim. Então, obrigada pelo espaço, e eu vou ficar feliz em dividir essas descobertas com vocês também. Uhum. Obrigada. Enquanto o Israel falava sobre a questão dele, e a Amanda agora também, eu fiquei muito curiosa, assim, em descobrir os motivos da natureza entregar mensalmente e em algumas fases da vida entregar com mais intensidade a oportunidade da mulher ficar introspectiva, da mulher olhar para dentro, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Acho que tão imersa no mundo do patriarcado, tão imersa no mundo de jogos, eu nunca parei para olhar sobre essas oportunidades que para mim eram inconvenientes, né? Que para mim era um puerpério. Meu Deus, como eu briguei com o puerpério, como eu briguei com a minha necessidade de quietude nesses momentos. E eu não quis me quietar. E para mim era uma afronta eu me aquietar, sendo que eu tinha tanto para produzir, tanto para fazer, inclusive enquanto mãe, né?
é, de acordar à noite, de passar o dia por conta daquela criança, como é que eu ia me aquietar, né? E mensalmente também, uma briga mensal sobre isso, né? E que agora não estou mais enxergando como uma briga. É uma oportunidade de olhar para dentro, curiosa, para poder desvendar isso mais. Obrigada. Quero falar E uma coisa que Amanda, tá Coisa que vindo, abre essa porta pra mim. ó, go, Camille. é, que para mim, nessa fase que é, eu tô percebendo que tem tanta coisa passando dentro de mim, e às vezes até numa base, tipo, de hora, de minuto, que eu tenho essas oscilações, e eu percebi que eu tô com medo de falar, contar para minha família que eu tô grávida. Eu não contei ainda pros meus pais, pros pais do Ramon. E é um medo sobre eles eles não me encontrarem e não respeitarem onde eu tô e como eu tô. E de ter não só um julgamento, mas de eu ter que gastar uma energia para me proteger ou para tirar do meu, sabe, para eu poder decidir. Porque são pessoas, agora eu estou sentindo muita tristeza falando isso, são pessoas que estão muito próximas. E, e como tem esse atropelo de ter que estar bem, de ter que produzir, de ter que estar estável, porque acho que essa é uma ferida infantil minha também, porque eu sempre tive que estar estável e não dar trabalho. Então eu continuo no círculo da minha família e agora como mulher, não mais como criança, mas que eu não posso apresentar uma oscilação, porque é muito perigoso para o trabalho, para minha filha, é trabalhoso para as pessoas terem que lidar comigo quando eu não tô ok. E, e o que eu percebo é que para mim eu vejo é, é, duas coisas possíveis, ou eu me escondo, ou eu luto para ter o meu espaço. E é quase como se nesse pequeno círculo eu não é isso que tem disponível, mesmo eu sabendo com a minha cabeça que eu tenho um milhão de outras possibilidades, tipo, o que tá na minha mão é isso. E eu sinto ah, raiva, porque são tantos momentos na vida, tantos ciclos de lua mesmo, e gestação e momentos da vida, onde tem esse atropelo, e não só dessas pessoas comigo. Eu sendo menor, me encaixando naquele espacinho que tem disponível para mim, e como tipo, é desrespeitoso com o meu corpo, assim que eu tô me sentindo, como um grande desrespeito e medo de fazer diferente disso, sabe? Nesse pequeno círculo, assim, porque o que que acontece se eu jogar como eu quiser? Será que vai todo mundo embora? É, será que vão falar que eu tô louca? E aí vem umas falsas preocupações nisso eu tô muito preocupado com você. Tipo, que merda que isso significa uma pessoa vir falar, eu tô preocupado com você. É tipo, melhora e fica bem. Eu tenho muita raiva dessa frase específica, assim, eu tô preocupada com você, ou eu tô preocupado com você. Tipo, e aí? O que é pra eu fazer com essa informação? O que que você vai fazer? Então eu tenho ai, raiva dessa pressão que, de alguma forma, eu percebo como as mulheres, eu não sei como é para os homens, mas eu percebo como as mulheres são pilares, assim, da família e da sociedade e que não pode ser, tipo, não funcional.
não pode descansar um dia, ou não pode pirar, né? Tipo, sair completamente, tipo, eu não sei quem eu sou hoje. E ok, amanhã talvez eu saiba. Então, como tem pouco espaço para isso, e eu não sei o que eu quero dizer com isso, só que eu sinto tristeza e raiva de perceber isso. Eu posso falar? Eu percebo o quanto que o sentir é errado e as pessoas não sabem estar do lado que alguém está sentindo. E nem a gente sabe estar com a gente sentindo. Então, assim, né, essa oportunidade da gente estar tendo essa conversa nesse espaço de sentir, para mim, assim, me traz muita alegria e muita esperança, né, de que isso já está mudando, né? E escutar vocês né, me dá essa força, essa alegria. E com relação né, eu tenho, a minha cabeça está um turbilhão aqui, mas o que eu percebi quando eu sempre tive menstruações, que sempre foi muito, muito difícil. Então, eu tinha muita cólica, eu sangrava muito, eu sujava banco do carro, sabe assim? Eu sempre fui muito intensa nisso. E os sentimentos vinham com essa intensidade. Eu não venho de uma família que as pessoas sentem muito, né? As pessoas anestesiam muito bem. E, e para mim, eu sempre fui muito errada por isso, né? Por sentir muito. E quando eu percebi que aquilo que estava vindo, como a mãe do Israel disse, né, que aquilo que estava vindo era algo para eu olhar, era uma comunicação do meu corpo comigo, de algo que para mim era valioso e que eu atropelava, né, pelos outros, que eu atropelava para me encaixar, que eu atropelava é, pelo, pelo espaço de ser gentileza com o outro, no meu, né, na minha visão. Então, quando isso vinha mais intenso para eu olhar, tipo, isso também é importante para mim, eu também importo, né? Eu também tenho algo que eu isso é real e verdadeiro para mim, mesmo que não seja para outra pessoa. E, e daí, quando eu passei a olhar para isso, simplesmente não acontecia mais de eu sangrar muito, não acontecia mais de eu ter tanta flutuação, não acontecia mais de eu ter tanta cólica. Então, hoje, quando eu falo com as minhas pacientes que vão menstruar, né, antes delas terem a primeira menstruação, e eu já venho falando isso desde os bebezinhos, desde recém-nascido, o que o corpinho dele quer dizer. Então, quando eu falo com as meninas, eu falo, percebe o seu corpo. Então, seu corpo vai te avisar quando ele vai menstruar 2 semanas antes, porque você vai ovular. Então, se você sentir uma dorzinha de um lado, pode ser ovulação. Então, percebe esses sinais do seu corpo. Então, ao invés de eu ensinar elas a tamparem isso, eu procuro conversar com elas sobre ouvir o corpo, sobre trazer isso mais para fora, né? Que trazendo mais para fora, percebendo mais, né? Estando mais conectada, o quanto que isso é valioso, o quanto que isso pode trazer informações valiosas para ela. E é muito comum isso, né, que a Amanda estava falando, porque geralmente a a menopausa, né, o climatério da mãe vem na época da adolescência dos filhos, né? Então isso é o muito comum. E eu vejo isso como uma coisa tão linda da natureza, porque são duas fases onde, se a gente conversar sobre essas variações hormonais, esses ciclos, isso vai ser muito bem entendido e compreendido, né? Então eu vejo isso assim com uma divindade, assim, uma coisa tão mágica, tão maravilhosa, porque é o espaço para a gente conversar sobre isso. E quando eu estou conversando com as minhas adolescentes, as mães estão recebendo também essa informação para elas sobre isso tudo.
Então, eu vejo, na verdade, uma conexão e é um espaço realmente de um entender o outro, né? Então, tanto das mães entenderem as flutuações dos adolescentes, quanto dos adolescentes entenderem as flutuações das mães. E hoje em dia tem alguns estudos também falando que isso também acontece nos homens, só que é um ciclo diferente e que é muito menos compreendido porque os homens eles têm uma capacidade muito maior de se anestesiar. Então, isso acontece em ciclos que não são lunares, mas também acontece com os homens. E alguns homens, quando eu converso sobre isso, eles passam a olhar para isso e a perceber os momentos em que eles também oscilam com relação a isso, né? E às vezes tem alguns homens que falam que é diário, tem alguns homens que falam que é muito mais espaçado, né? Então, assim, mas que eles também passam por momentos, né, onde eles estão fazendo esses movimentos. E deixa eu ver. E o recém-nascido e o puerpério. É também tão incrível e tão mágico esse espaço, porque a mulher ela já vem dessa mudança hormonal, né, da gestação, e eu vejo que os hormônios trazem tudo à tona, né? Então, né, a gestante fica mais sensível, a gestante fica mais perceptiva, e quando acontece o nascimento do bebê, a mudança dos hormônios é justamente para a mulher começar a ter uma percepção muito mais fina dos sinais do recém-nascido. Então, aquilo que às vezes para os olhos de quem está fora parece tão angustiante porque você não sabe o que o recém-nascido está dizendo, a mãe sabe porque ela tem uma carga hormonal que faz com que o corpo dela detecte até o micronutriente que o bebê precisa para ser produzido no leite. Então, assim, é tão incrível e tão mágico quando a gente conhece isso tudo, quando a gente descobre esse mundo e tudo faz tanto sentido que não parece que a gente está perdido ou louca, né? Parece realmente tipo, uau, que mágico, né? Como pode ser mais incrível? Como eu posso ter, como eu posso ter uma percepção assim tão afinada disso tudo? E eu percebo que quanto mais a gente põe isso para fora, quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente. Mais isso fica natural e leve, sabe? Se fica fácil de transitar por isso tudo que existe. Então, o sentimento não passa a ser um sinal de loucura, mas um sinal realmente de conexão e de sanidade, de comunhão, de comunicação muito maior do que sabe? Fazer, trocar fralda, quanto tempo que eu tenho que ter entre uma mamada e outra, ou e é tão lindo ver assim o quanto que às vezes esse gritar na menopausa, que é comum, esse descontrole, o que é ali? Qual é o ensinamento? Qual o espaço que você está realmente abrindo para que os seus filhos também possam ter esse gritar, esse descontrole, que na adolescência às vezes pode salvar uma criança de se anular, de se anestesiar e ir para depressão, você entendeu? E ela sabe que ali ela vai ter um espaço seguro onde ela pode enlouquecer, que ela vai continuar sendo amada, que ninguém vai embora, sabe? É, ai. É tanta coisa, é tanta. Nossa, eu tô tão grata. E tem essa conexão também, né? Com. Eu lembro do meu puerpério que eu tinha uma equipe muito maravilhosa. Eu falei, nossa, eu até falei com a Mayla na consulta que eu fiz com ela para ela. Eu falei, nossa, hoje em dia a gente paga caro para ter uma equipe só para você ter paz. Eu falei, nossa, eu paguei mais de R$ 10.000 para eu fazer meu parto sozinha sem interferência, porque a enfermeira só ficou me olhando. E não dá, tá sem bateria, meu amor. E aí eu lembrei aqui de uma fala de uma enfermeira que falou assim que a forma como eu fizesse o meu puerpério, o meu resguardo, ia refletir na minha menopausa. Ela falou assim, que está conectado. Então ela falou, faz um resguardo muito bem feito, mesmo que você esteja se sentindo assim maravilhosa, mas faz seu resguardo,
Porque na sua menopausa você vai é, receber tudo isso que você fez no seu resguardo, assim, sabe? Se você não se cuidou, se você não falou, a forma como você lidar vai vir depois na menopausa. E aí eu lembrei tanto disso que foi o que me fez ficar quieta realmente, porque com 7 dias eu já estava me sentindo completamente normal. Depois da Ara ter nascido, assim, tipo, fisicamente, né? Mas até a Maila me trouxe a clareza de que eu tive depressão pós-parto, eu não sabia. Não sabia, achava que era um baby blues, que ele estava com uma queda hormonal, mas foi uma depressão pós-parto. E aí, e eu lembro que dessa falta desse clareza, desse cuidado até, não tem sim, desse cuidado assim que a gente não tem, mesmo entre os profissionais da saúde, não são todos que têm essa clareza e as pessoas que cuidam das mães e estão ali começando nesse universo. E a cultura perdeu essa sabedoria ancestral e a gente foi ficando muito à mercê, assim, e aí sem saber o que fazer. E aí acaba que fica igual vocês estavam trazendo mais cedo, assim, muito no corpo intelectual e perdendo essa sabedoria dos outros corpos. E aí eu, por exemplo, eu estudava muito enquanto eu estava lá, é, com a Ayla, né, mesmo antes dela nascer, mas quando ela nasceu eu continuei lendo muito porque eu não confiava em nenhum médico que ia falar comigo. Então eu não confiava em ninguém. Eu falava, não, eles estão falando para eu botar minha filha no berço, estão falando para ela ficar longe de mim, e não é a minha experiência. Eu vejo que ela fica melhor quando ela está perto. Então eu comecei a estudar e fazer um estudo enquanto eu estava ali com ela, sendo que podia assim ter sido uma coisa que a gente conversou antes, sabe? Para a mãe ter mais paz ali de só viver aquele momento e não ficar ali enquanto está vivendo tendo que descobrir como que é. Não, vai ter descobertas, mas sim, de ter a certeza de que o que ela está fazendo e confiar nela, assim. E a mesma coisa com o parto também, que eu lembro muito, que aí foi ótimo isso, assim, que eu tive um grupo de doula que falava isso. Ela falou: seu corpo sabe parir, você só precisa confiar no corpo. Confia no seu corpo. E aí eu lembro que eu só pensava nisso no dia do parto, assim, tipo, meu corpo sabe. Parir, eu só preciso desligar aqui e confiar. E foi um parto que foi muito tranquilo, assim, muito. Foi tipo 4 horas de parto, aí ela nasceu sem nenhuma complicação, sem nada. E eu falava assim, nossa, o quanto será que acontece de casos de interferência no parto só porque a, a mulher não foi empoderada de confiar no próprio corpo, por exemplo? E ela confia mais em um profissional externo, tipo no médico, numa enfermeira, do que nela. Dela falar assim, ai, preciso de tal coisa, preciso de outra posição, enfim. De quanto o nosso trabalho empoderando assim essas mulheres, empoderando nós é sobre isso, é sobre empoderar a mãe, empoderar a mulher, empoderar os pais, o homem, e não ficar dependendo de coisas assim externas tanto, assim, sabe? Informações externas. Não, primo. Umas portas abriram ouvindo vocês, assim. A primeira delas é de que tomar responsabilidade radical por amparar espaço para uma criança não quer dizer necessariamente você fazer tudo, conseguir fazer tudo sozinho ou sozinha. Mas muitas vezes é sobre conseguir amparar espaço para que aquilo aconteça, para que as coisas que precisam acontecer aconteçam. E amparar espaço muitas vezes é comunicando, é negociando, é criando time, né? Uma habilidade também de um pai ou de uma mãe é conseguir criar o time que ele precisa e comunicar com esse time com clareza e negociar, né? Então, negociar acordos com ali a rede de apoio, com companheiro, com companheira, com família, de olha, nesse momento eu passo por isso, eu preciso de mais apoio nesse sentido, em outro momento diferente, em tal momento diferente. Então, negociar, se comunicar muita clareza faz parte de, de assumir responsabilidade, né? Uma segunda coisa que veio para mim é uma ferramenta energética. Uma vez eu estava em algum Não lembro, faz muitos anos, algum espaço do Possibility, alguém, acho que a Vera parou um espaço para uma dinâmica onde a gente fazia uma bolha energética, que era num espaço de tirar pressão, fora de pressão. A gente tirava uma bolha de vácuo, e dentro desse bolha e para fora da bolha a gente deixava todas as pressões, expectativas, ideias que as outras pessoas têm sobre a gente ficava dentro desse espaço sem pressão. E era um processo para você
ter clareza do que você queria na hora. Você criava essa bolha e aí você estava num espaço de vácuo sem pressão para você ter acesso ao que você quer de fato e não influenciado, né? Mas eu penso que essa é uma ferramenta que a gente pode levar mais pro dia a dia para carregar, assim. O que acontece se eu carrego conscientemente essa bolha de vácuo de pressão? Porque eu acho que essa é uma habilidade não só de alguém para consigo mesmo, né? De, ó, legal, consigo amparar espaço para mim sem pressão, mas também é uma habilidade muito importante para um amparador de espaço de crianças. Porque se a gente quer amparar espaço para a criança em uma nova cultura, a cultura padrão vigente, a cultura moderna, o patriarcado, ele é cheio de expectativas e é cheio de pressão em cima de como a educação tem que acontecer, como a criança tem que se comportar, como você, pai ou mãe, tem que se comportar. Então, você ter essa habilidade de amparar espaço para um vácuo sem pressão, não só para você, mas para a criança também, é algo muito importante se você quer criar criança numa cultura diferente, porque ela vai contra as pressões. Mas eu não acho que contra a pressão é um movimento de briga, assim, tipo, não, eu acho que é um movimento de, pá, esse é meu espaço, essa pressão pertence a outra cultura que não a minha, eu tô em outro ambiente, sabe? E aí é um lugar mais de relaxamento, assim, tipo, ah, eu podia fazer isso? Olha só, eu não sabia, que maravilha. Tava aqui o tempo todo e não tava ligado. Então acho que essa é uma ferramenta valiosa para a gente carregar. E uma terceira coisa é sobre, eu percebo que impulsos da natureza ou da vida do nosso corpo biológicos, eles podem parecer muito desfavorecentes, muito desconfortáveis, muito é, pedra no sapato, se eles não são usados para o que eles vieram para fazer. Se você está tentando meditar e vem uma onda de criatividade, sua meditação vai ser um saco. Porque você está tentando meditar e está vindo uma onda de criatividade e agoniante. Se você virou para você, nossa, fim de semana de descanso, vou para um retiro de meditação, né? E onda de criatividade, isso atrapalha. Se você tá num dia, nossa, agora eu preciso criar. Eu vou ter um projeto, eu vou ter um negócio, eu vou ter que fazer um brainstorm, uma criação, mas ali vem a energia reclusão, entrar para dentro, seu corpo quer totalmente descansar, você tá completamente no momento assim, também vai ser um saco. Você vai estar forçando, forçando, forçando algo que não tá vindo. Então, vem para mim isso de que se você tá com essa energia para dentro e você vai para retiro de meditação, maravilhoso. Melhor é impossível. Se você tá com energia de criatividade e você começa o brainstorm, ou cuida da criatividade que precisa dos projetos, maravilhoso, vai ser maravilhoso. Então não é sobre o impulso, não tem nada de errado com o impulso. Mas se você não escuta e não dança com ele na direção que ele tá vindo, se torna uma experiência muito desconfortável. Assim como os sentimentos, raiva, medo, tristeza, alegria, é a mesma experiência que a gente tem. Se eles vêm, a gente não utiliza para o que eles vêm, é uma experiência muito desconfortável. Se eles vêm e a gente dança exatamente com o que eles estão apresentando, é uma experiência diferente, né? Então, vem isso para mim também sobre esses ciclos que a gente está falando, que ele também se refere para nossos sentimentos, que também se refere para outros tipos de ciclos, como impulsos de criatividade, ou vontade de estar mais seletivo, ou vontade de descansar, ou vontade de trabalhar, para todos os tipos, ou vontade de se divertir, ou vontade de explorar e descobrir. A gente está falando desses ciclos das mulheres, mas a gente também se expande para todas as vontades e impulsos que vêm no ser humano. Que tipo de vida a gente vive se a gente desenha uma vida onde tem mais espaço para a gente dançar com os impulsos quando ele vem e por que ele vem e na forma que ele vem? Então, se a gente consegue negociar as nossas relações para, ok, tá vindo uma LPM, tá vindo uma TPM, e isso tem um convite para eu olhar mais para dentro. Qual será que é, qual será que maravilhoso e divertido pode ser uma LPM se você você não briga contra ela, mas você vai completamente na direção do que ela está apresentando? Sabe? O quanto pode ser mais eficiente que um lab para você aprender a criar autodrama com tudo que você sente dentro de você, sabe? Tipo, o quanto e assim com todos os momentos, com todos os ciclos, o quanto você pode aproveitar de cada porta e cada ciclo que ele tem para tirar o máximo da experiência que ele tá te propondo, que ele tá te apresentando. É, e acho que essa é uma vida, é um tipo de vida. Essa ideia patriarcal de que dá para você colocar a vida numa agenda,
e que você sabe como você vai estar amanhã ou depois de amanhã, é uma fantasia completa. Os dias mudam e as coisas mudam e os astros mudam e aí eles também influenciam para coisas, eles também abrem mais portas para outras coisas. E aí o clima muda, e aí o lugar onde você está muda, e aí você viaja para um lugar que é mais alto em altitude e mudou completamente. E você está numa estação e aí você viaja para outro lugar e o outro lugar é uma outra estação do ano e está convidando um outro tipo de coisa a acontecer. Então é muitas variáveis trazendo impulsos e convites. E o que será que acontece? A gente planeja menos a vida e por isso eu acho que acontece muito ressentimento com nós, conosco mesmo, consigo mesmo. Autorressentimento, que é a gente está constantemente criando. A gente fala muito sobre expectativa e ressentimento para o outro, mas e expectativa e ressentimento para a gente? Você tem a expectativa de que você vai conseguir trabalhar à tarde. Ah, eu vou trabalhar à tarde. E aí eu não atendo essa expectativa, eu fico ressentido comigo, com a vida, com a circunstância, ressentido com a criança que vem fazer um pedido bem na hora que eu botei na minha agenda que era hora de trabalhar, e a criança está pedindo para brincar. E aí fica uma onda de ressentimento constante. O que acontece se eu crio menos expectativas sobre amanhã, sobre a minha agenda, sobre a minha produtividade, sobre, não, eu tô grávida, então agora esses próximos, tô no nível maior da gravidez, então agora os próximos 4 meses eu vou dedicar a cuidar de mim, da criança, mas ó, a criança nasceu, quero ver produtividade, quero ver trabalho, quero ver voltar a botar as coisas para acontecer. Ok, uma grande expectativa se cria. Aí tem uma mudança hormonal no puerpério, grande ressentimento. Não tô com a energia que eu achei que ia estar. Dediquei aqui esses 4 meses e agora eu preciso. Então, o que acontece se eu crio menos expectativa sobre como eu devo me comportar, o que eu devo ou não devo sentir, quanta energia eu devo ou não devo ter, o que eu vou fazer, e eu abro mais espaço para mim para permitir dançar com as coisas que a vida vai apresentando a cada momento e seguir na direção do que elas apresentam. E tá mais ok com refazer planos completamente. Não é sobre não ter nenhum plano, é claro, você marca coisas, mas tá mais ok com refazer planos, com mudar a agenda, com reorganizar de acordo com o que a vida está apresentando. É que nem alguém que fica, não, eu vou fazer investimentos e eu faço investimento em só um tipo de investimento. E aparece uma oportunidade, e aí você não pega essa oportunidade porque você vai se manter, não. Então, esses impulsos são oportunidades também. Oportunidade de criatividade, oportunidade de silenciar, oportunidade de descansar, oportunidade de olhar para dentro, oportunidade de navegar nos sentimentos e emoções de coisas que não estão sendo vistas. São oportunidades que se abrem, né? É, nossa, eu também tenho tanta coisa para poder, tanta coisa fervilhando, Maila, assim, nossa. Eu quero muito dizer, assim, que também tem, Israel, além do LPM, a TPM, que é traduzida como tempo para mim, ao invés de tensão pré-menstrual. Eu acho ótimo também. Eu quero dividir com vocês, assim, algo que a Dri falou, a Maila falou, a Priscila falou, que tem a ver com quando eu também comecei a fazer as pazes com o meu ciclo, com a minha menstruação, entender ela mais, amar ser mulher, porque eu odiava menstruar. Vários desconfortos desapareceram completamente. Cólica, eu nunca mais tive cólica quando eu comecei a me conectar com o meu ciclo, assim, nunca mais. Essa TPM também, durante muito tempo, ela amenizou muito também. Foi um grande portal de autoconhecimento para mim, quando eu descobri essas coisas sobre o meu próprio ciclo. E acho que agora, nesse momento de puerpério, está acontecendo essa tristeza também de perder acesso a algumas estabilidades ou isso que você estava falando, Israel, um pouco mais de previsibilidade, porque, por exemplo, esse mês eu sangrei, eu tive escape durante 20 dias. Então, isso confunde, sabe? Bagunça, não tem mais essa estabilidade que. Essa mínima estabilidade, entende? Porque eu sabia, assim, nessa fase do ciclo, normalmente eu fico mais assim, essa fase do ciclo, normalmente eu fico mais assim. Então, perder essa conexão também e entender esse novo ritmo é algo também. E a Priscila estava falando sobre, às vezes, você ter muita dificuldade de buscar pessoas que vão permitir você viver essa conexão. Quando eu fiquei solteira e eu não queria engravidar, eu fui procurar métodos contraceptivos e eu não queria parar de menstruar, porque eu realmente aprendi a amar menstruar, sabe? E eu não queria parar de sangrar.
E aí várias médicas falavam, tentavam me convencer, assim, falavam, você é uma mulher moderna, não existe mais isso, sabe? Tipo assim, descredenciando o meu desejo de continuar vendo o meu sangue, assim, foi um custo. E eu acabei colocando um DIU hormonal, sabe? Assim, por fim, assim, eu coloquei algo que eu não queria e eu não parei de menstruar. Sabe, assim, foi tipo, mesmo colocando um método que né, a grande maioria das mulheres perde totalmente conexão, eu não parei de menstruar usando, assim. Então, essas coisas são interessantes também. Por fim, e sobre isso que você acabou de falar, Israel, eu tenho um pouco de dúvidas, medo com relação a isso, porque eu acredito muito no que você está falando, desde que nós sejamos realmente adultos é, comprometidos com o nosso crescimento, com a responsabilidade radical. Por quê? Eu ainda navego, ainda não tenho distinções claras sobre seguir os impulsos do que o meu corpo me conta, de como eu estou no dia, e as ações do meu gremlin, de autossabotagem, de procrastinação, de cansaços autossabotadores. Então, eu ainda, sabe, falo o que é estar comprometido com algo que às vezes vai exigir você acordar mais cedo do que às vezes seu corpo está te contando que precisava, mas porque você está extremamente comprometido com algo, o que, sabe, como equilibrar isso para não deixar o gremlin também comer isso, nomeando isso como estou conectada com o que meu corpo precisa no momento agora, sabe? Então eu vejo que o que você conta é real, mas é necessário ser um adulto e consciente, estar consciente para poder fazer isso de uma forma que realmente seja a favor e não contra. Não sei se eu consigo ser clara, porque ainda é tudo muito confuso para mim. Eu estou nessa busca, nesse momento agora, sabe? Quis trazer isso também. Vou até Uma coisa baixar só, meu um comentário nome. rapidinho só em cima disso que você falou, Amanda, que cara, eu esqueci, eu ia falar sobre isso que você falou, porque você falou uma frase, mas eu esqueci a frase que você falou, não lembro ela. Você falou no começo alguma coisa que esses impulsos me mandam, ou alguma coisa assim, e, Sim. e qual foi a frase que você falou? Eu não sei exatamente a frase que eu falei, mas eu falei que assim, parece que eu estou perdendo o controle. Eu lembro que eu falei isso, e parece que eu fico desconectado, parece que tem algo mandando em mim e eu não consigo parar aquilo, como se eu tivesse É, perdido mesmo o controle. pra mim é tipo a diferença, né, entre. Porque às vezes pode ter um impulso, e não é que o impulso vem do seu gremlin, mas é como o seu gremlin usa. Por exemplo, raiva é um impulso. Seu gremlin pode usar ela para fazer baixo drama, ou você pode usar ela para fazer alto drama. É mais pode ter assim vontadinhas que o seu gremlin tem, e aí isso nasce dele. Mas outros impulsos assim, aquele você tá acordando mais cedo e você tá com sono, você tá com sono, não é o seu gremlin que tá, eu estou com sono. Você tá com sono, você não tá dormindo o suficiente, você dormiu mais tarde no dia anterior, e você pode escolher fazer mesmo assim, mas porque você quer fazer um comprometimento, ou você pode fazer acordar hoje cedo e regular mais o seu sono no dia seguinte, descansar mais durante o dia. Os impulsos eles estão ali. É muito sobre como você vai fazer essa dança. Então, ok, tenho impulso para estar mais vivo as minhas emoções, elas estão mais borbulhantes, né? Eu posso tentar ignorar isso porque eu acho que eu tenho que ser produtiva e ver isso explodindo o dia inteiro com as pessoas. Eu posso entregar isso na mão do meu gremlin. Ah, agora quer saber? Eu tô mais borbulhante? Foda-se, gremlin. Faz o que você quiser. E aí meu gremlin pode falar do jeito que todo mundo que quiser, mas ele tem carta branca porque tá tudo certo. Ou eu posso pegar essa oportunidade e tratar como oportunidade para desenvolver meu autodrama. Caraca, ganhei um treinamento do mês aqui, ó. Não vou nem precisar fazer o treinamento. Tem o treinamento do mês aqui. Vai borbulhar um montão de sentimento, raiva, medo, tristeza, alegria. E eu vou pegar e eu vou praticar fazer autodrama com essa grande quantidade de energia que tá vindo. E vai ser um baita treinamento. Eu vou precisar reduzir outras tarefas, porque ele vai demandar a minha energia, meu foco. Então, eu não vou não vou fingir que tô fazendo esse treinamento enquanto eu tô me botando uma rotina de 8 horas de trabalho nesse dia. Não dá. Quem não? Vou deduzir em outros lugares, mas eu vou fazer um treinamento. Vai ser um treinamento mesmo. Vou sentir coisas e eu vou praticar, ter meu foco, minha energia em praticar, fazer o drama. Então, o impulso, ele vem. Na mão de quem eu coloco para trabalhar ele, sabe? Na mão de quem eu coloco para e até em todas as coisas, assim, acho que muitos se confundem. Por exemplo, o impulso
sexual, ou um impulso de vários outros tipos de impulso que pode ter. O impulso, ele existe, é na mão de quem você coloca ele e o que você faz com isso, sabe? Como você escolhe navegar. Então, acho que é muito disso, não é sobre o impulso vindo do Gremlin, mas é sobre, na cultura moderna, ser muito comum entregar esses impulsos na mão do Gremlin, especialmente quando a gente não olha para eles, né? Porque aí fica bobeando ali o prato de comida para o Gremlin comer, porque a gente está focando em ser monoprodutivo ali, né? E eu quero só fazer um complemento a isso, que eu vejo que eu tenho um mecanismo que é sobre colocar autodúvida nos impulsos. E aí ficar questionando se é meu mesmo, se é do meu gremlin, se eu tô querendo procrastinar, se é emocional, se é. Então eu também vejo essa pesquisa assim para fazer com o impulso, sabe? Ver na mão de quem que eu tô colocando e ver quando eu tô colocando autodúvida nos meus impulsos. Sim. E uma coisa também, esses dias, por exemplo, eu estava muito procrastinando e um pouco desmotivado com um projeto que eu estou fazendo há muito tempo já e que ele toma bastante tempo. E eu falei, putz, mas eu quero terminar ele. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer ele. E aí o que eu percebi é que minha desmotivação, essa procrastinação, ela era uma informação importante, na verdade. Se eu tentasse fazer com ela, ela ia ser muito desgastante. Agora, essa informação não é necessariamente a informação que eu tinha que parar o projeto, mas informação que eu não estava conectado, eu tinha me desconectado do porquê real do projeto. E aí eu parei um tempo para meditar e para escrever por que que eu estou fazendo isso, de fato. E aí, quando eu consegui escrever e me conectar mais com, uou, eu estou fazendo isso por causa disso. Caraca, é por causa disso que eu estou fazendo isso. Aí voltou energia, voltou entusiasmo, voltou, eu botei mão no fogo e fazer. Então não era desmotivação não quer dizer também só que se você entrega essa desmotivação na mão do seu gremlin, você pode ou fazer mesmo assim e vai ser um saco, ou o seu gremlin então não vou mais fazer. Mas se você bota na mão do seu adulto, você pode pesquisar. Cara, por que que eu tô fazendo de fato? E quando você chegar no porquê você tá fazendo de fato, talvez você descubra que você não quer mais fazer. Ah, não tem mais sentido esse porquê. Ou talvez você descubra, não, esse porquê ainda faz sentido. Eu só tinha me desconectado dele, né? Eu fiz esse começo de ano meu vision board, o meu action board. A minha companheira me introduziu a esse universo, e desde então eu venho fazendo com ela. E eu adicionei algo que é, eu comecei a escrever o porquê de cada projeto grande que eu tô fazendo. E aí, toda vez que eu preciso me relembrar do porquê eu tô fazendo esse projeto, ou vou trabalhar nele, eu leio esse porquê para me conectar. Por que que eu tô fazendo educação arcana? Por que que eu tô fazendo o documentário? Por que que eu tô fazendo... Eu quero só comentar que essa questão, né, de esse impulso vem do Gremlin ou não, também é algo que ressoa aqui, me faz me questionar sempre, assim, e sentir vontade sentir vontade de pensar em possibilidades de como a gente pode se ajudar a dar esses checks, assim, quando vierem essas dúvidas, sabe? Fiquei pensando, será que tem uma possibilidade da gente, juntos, quem está nessa jornada de aprofundar na distinção do quando é gremlin, quando não é, né? Como acho que o Isa trouxe várias distinções valiosas aqui que me trouxeram insights e possibilidades de como ir farejando essa diferença, mas ainda assim, na prática, eu sinto que eu preciso criar essa musculatura. E como várias pessoas falaram disso, penso que talvez a gente possa, sei lá, ter um grupo ou uma prática que a gente possa jogar lá, assim, quando isso aparecer, e experimentando e discutindo isso junto, sabe? Não sei, é algo assim, só quero deixar isso aqui Jess, tem uma comigo. proposta para Uhum, você. Eu vi. uhum, sério. Minha proposta é que você crie isso assim, e o formato disso, porque eu tenho interesse. Inclusive, o prefácio do Gremlin, que as meninas estão, que a Daniele e a Sônia, eu acho, estão elaborando, eu estou, assim, ávida e bem ansiosa para isso começar
um desejo muito grande de olhar mais para esse Gremlin. Eu topo estar nesse time. Não sei como, não sei quais ideias você está tendo aí, mas eu proponho que você pense nisso e aí eu tô no seu time para ajudar a pensar também. Uhum. Ok. Pode ser uma Tricell, Jess. Você faz uma Tricell e começa esse estudo. Eu tenho uma Tricell hoje com a Daniela e a Bárbara sobre Gremlin e tem sido, tipo, extraordinário. Tá num ambiente onde a gente coloca a merda e a arma na mesa. Como Mesmo funciona? assim. Como funciona o quê? Uma Tricell? É. Ah, é você ter no mínimo 3 pessoas com um objetivo claro para poder aprofundar naquele estudo, naquele contexto. E aí você encontra com uma periodicidade que vocês escolhem, a gente se encontra semanal. E a gente que vai montando, assim, então a gente tem o nosso códex e aí a gente vai colocando todos os materiais que a gente se compromete a estudar, a ler, e a gente faz todos os estudos juntas e aprofunda e estamos numa honestidade radical de isso que você está falando não é exatamente o que você estava querendo dizer, você pode trazer a clareza para o espaço, então muito afiadas assim, umas com as outras, e aí lógico, são acordos que você faz com o seu grupo, né? Então tem sido assim, a gente tem essa Trucell e tem sido onde eu mais tenho ganhado matriz sobre Gremlins, porque é onde eu coloco tudo, assim, e elas me ajudam aí destilando, assim, tipo, isso é gremlin, ou isso é comida de gremlin, ou isso é comportamento de gremlin, ou isso é só a energia do gremlin, e você, enfim, tá sendo bem rico para mim. A gente até fez uma pesquisa com as mulheres que fizeram o prefácio, a gente ver coisas juntas, assim, mas a gente pretende fazer o prefácio também depois, só que a gente já queria começar, não queria ficar esperando. Então pode ser uma Tricell de Gremlin, por exemplo. Tá sendo incrível uma Tricell de Gremlin para mim, assim. Tem feito ganhar muita distinção, muita matriz e conhecer mais. Assim, por exemplo, antes eu confundia entre comportamento e comida. E aí agora eu tô tendo muito mais clareza dessa diferença e tudo isso foi na Tricell. Gratidão, Priscila. Gratidão. Acho que era meio isso que eu Qual, tava, que eu tava talvez querendo achar. E é bem isso mesmo. Boa. qual a Depois eu diferença, vou Pri, entre comportamento e comida? Eu tava com esse estudo, e aí, por exemplo, eu percebi que algumas. É, ele se alimenta, mas é diferente quando é um comportamento onde ele se alimenta e quando é uma comida mesmo. Então, por exemplo. Oi? Depois eu vejo isso daí. Então, por exemplo, escutar a conversa de outras pessoas. Isso pode ser uma comida de gremlin, dependendo. Tipo, mas também é um comportamento que você está fazendo aquilo. E aí já quando é um comportamento assim, por exemplo, usar a minha raiva e de forma inconsciente atacar alguém. Aí ele se alimenta também. Todos eu acho que ele se alimenta. Não, Todos mas eles se quando alimentam. você fala agora, por exemplo, eu consigo ver uma diferença. Por exemplo, ouvir fofoca Sim. é uma comida de Uhum. gremlin. Mas, por exemplo, meu gremlin tem um sorriso. Isso. Quando ele tá perguntando, ou quando alguma coisa acontece assim, ou quando ele tá sendo pego, ele tem um sorriso. Esse sorriso não tá Uhum. alimentando ele, mas é um comportamento dele, né? Isso. Ou, por exemplo, Uhum. quando eu sento todo largado no sofá. Esse é um comportamento do meu gremlin. Não é necessariamente uma comida dele, né? É É. isso? Tipo isso, certo? Isso, é isso. Eu tava. Sim, exato. É que todos os exemplos que eu comecei a lembrar, eles alimentavam também. Mas sim, é exatamente isso. Eu tenho também sorrisos. Inclusive, isso no Tricell é interessante, porque, por exemplo, a Bárbara me trouxe que eu tenho uns trejeitos, por exemplo, quando eu tô falando, que é meu gremlin. E é um comportamento completamente inconsciente que a gente começou a gravar a reunião para assistir depois, para eu poder ver o que que ela estava falando, porque eu não percebia, por exemplo. E é super um comportamento, não uma comida, assim. O meu gremlin não se alimentava disso. Obrigada, Zé. Hum, que legal. Gente, que encontro maravilhoso. Uma delícia estar
aqui com vocês. Muito curioso para a gente explorar mais sobre bebês. Acho que a gente focou nesse universo agora, dos ciclos, e eu quero ter outras oportunidades para a gente ver mais sobre bebês, porque eu tô cheio de perguntas inexplicadas, como por exemplo, do balanço, que não sai da minha cabeça até agora. Me diz, diga, Maila, por favor, por favor. Então, assim, o balanço é o seguinte, dentro do... isso mimetiza o que o bebê tem no útero. Então, no útero, o bebê tem água. E aí, essa água, ela balança. Então, isso mimetiza. Então, até tem uma técnica, deram o nome de uma coisa instintiva para uma técnica, que é dos 5 S's, que é você balançar o bebê, né? Você fazer o barulho, que é esse barulho aqui. Porque esse é o barulho do sangue passando pela aorta ou pela artéria uterina. Aí a aorta, que é a nossa artéria grandona, né, que passa ali por todo o ventre, todo o abdômen, quando o bebê tá lá, ela faz como se fosse uma massagem no bebê. E por isso que a gente dá esses tapinhas no bebê, porque ele sente isso lá no útero, né? Então, você balança, né? Você faz o barulho e você dá os tapinhas, né? E aí eu brinco com os pais, e aí também tem a questão de colocar o bebê de barriguinha para baixo, porque o bebê, ele dentro do útero, ele está imerso na água, né? E conforme o tempo vai passando, ele vai ficando cada vez mais abraçado pelo útero, né? Mais encolhidinho. Então, quando você está na água, você sente o seu corpo todo conectado com aquela água, você sente um peso. Então, quando a gente coloca o bebê no braço de bruços, né, de barriguinha para baixo, ele está sentindo o peso do corpo dele no braço. E daí, então, ele está sentindo aquele peso que ele sente quando ele está no útero, A aquele cabeça dele tá para conforto. cá ou para sua mão? A cabeça dele está aqui e a Tá. perninha está aqui. Ou você segura a perninha. Eu tenho fotos, depois eu posso mandar para você. Então, você segura a perninha ou você deixa a barriguinha aqui. Geralmente eu falo que o corpo do homem é mais quente que o da mulher. E a mulher tem o cheiro do leite. Então funciona melhor com o pai, com as avós ou quem vai cuidar do bebê do que com a mãe essa posição. Eu falo que para mim é a posição do segredinho, mas tem uma técnica que fala a posição dos 5 S's, né? E, e que eu já sabia disso antes de dar nome, de dar nome para essa técnica, eu já sabia disso há 20 anos atrás, instintivamente já era uma coisa que fazia parte do meu saber. Então, quando você coloca o bebê, sente o peso, né? E às vezes tem bebê que precisa até estar encolhidinho. Então, você segura a perninha aqui para ele ficar bem encolhidinho, né? E você faz um pouquinho de pressão. Então, você percebe o que o corpinho do bebê, o que o bebê está escolhendo. Se ficar mais soltinho ou se ficar mais acolhidinho, né? E daí, então, quando você faz nessa posição, ele está sentindo o peso como se fosse o peso, né, do útero ali está sendo contido. O balanço, como o balanço da água, né? A batidinha, como a massagem que a horta faz ali o tempo todo nele no útero. E o barulhinho que ele escutava lá dentro da barriga, né? Que é o né? Então, quando você está fazendo isso, e eu falo Maila. até. Pode falar. Não, continua, por favor. Ah, Depois eu falo. tá. E quando a mãe geralmente é mais agitada, assim, quando a mãe, no final da gestação, ainda continuava fazendo muita coisa, tal, não sei o que, trabalhando, eu falo que às vezes o bebê precisa que a gente ande, né? E daí eu falo pro pai que é para ele escutar um rap na cabeça, yo, 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 né? E daí ele anda fazendo esse movimento assim. E é assim, tira e queda, não tem nenhum bebê que não para de O chorar no meu mágico, consultório. Mas aí, uma pergunta. eu quero contar muito. Eu acho que tá um delay, gente. Se minha voz estiver chegando descompassada, mas eu quero contar muito, muito, muito que eu vi na minha primeira gestação, né, há 16 anos, 17 quase, um vídeo de um doutor que chama O Bebê Mais Feliz do Pedaço. Não sei o quanto aquilo, mas assim, me trouxe muitas possibilidades dessas que você tá dizendo, sabe, Maila? Então, na época eu lembro que eu virei tipo uma encantadora de bebês. E aí as minhas amigas me ligavam de madrugada, assim, às vezes de noite, falavam: pelo amor de Deus, vem aqui,
porque ele não dorme por nada. E aí eu era a amiga que fazia os bebês todos dormirem. Eu lembro que a irmã do meu ex-marido, eu ia para lá todas as noites fazer o bebê. Ele virou até meu afilhado, sabe? Tipo, ele só dormia quando eu chegava, assim. Que é muito mágico, mas eu também sentia que eu conseguia me conectar com os bebezinhos, sabe? Tipo, de estar muito conectada, de sentir o corpinho que o bebezinho precisava, assim. Mas é impressionante como também a minha maternidade ficou muito mais leve, meu puerpério, porque eu aprendi essas coisas, assim, de como segurar o bebê, de como nanar o bebê, né? Eu percebo assim que quando eu consigo tirar as pessoas da mente, né, do que, ai meu Deus, tem alguma coisa errada, o que que é? Nananana, e elas simplesmente conseguem sair daqui, elas conseguem se conectar muito mais com o bebê. E o bebê, ele tem uma telepatia, assim, não sei como se diz em PM, mas eu vou dizer do meu jeito, tá? O bebê, ele tem uma telepatia impressionante, né? Então, assim, eu lembro que uma vez eu conto essa história, que eu estava uma vez na praia e de repente um bebê começou a chorar. Não tinha uma pessoa na praia que não tivesse movimentando e ali querendo fazer alguma coisa e tal. Algumas pessoas chegaram perto e tal. Aí a mãe tinha ido dar uma caminhada, a mãe chegou, pôs a criança no peito, a praia inteira ficou em paz. Então, quando fala que um bebê, que um recém-nascido é um ser, né, ai, frágil, não sabe e tal, eu vejo completamente o oposto. Eles são uma potência, sabe assim? Eles movimentam o mundo inteiro ao redor deles. Então, o meu olhar com relação aos bebês e às crianças é de um ser infinito com uma potência imensa, e não um coitadinho que, né, a gente depende da gente. Não, a gente depende deles. E foi lindo o começo que vocês falaram o quanto que é nutritivo estar perto de um recém-nascido, né? O quanto que é expansivo estar perto de um recém-nascido e o quanto que a gente quer se tornar a nossa melhor versão e entender mais sobre aquilo, né? Então, assim, o que eles movimentam, assim, para mim é tão incrível, é tão esplendoroso, né? Então, não é sobre... E o quanto que isso também é nosso, o quanto que nós somos seres incríveis, esplendorosos nessa potência, né? E que... Uau! Aí, Sumiu. ó, Não! Oh! Ah, Nossa, Amanda, o que você trouxe também é interessante, porque eu lembro também que se eu queria que ela dormisse, mas eu agoniada, Entrou aí uma pra ela ligação, dormir pra Cris. fazer outra. Aí não não dormia, não. funcionava. Uhum. Continua, Maila. Ai, Maila! Entrou uma ligação aqui de paciente, desculpa. E o quanto que a gente é isso, a gente é, quando a gente não está com essas máscaras, essas camadas, com essas confusões, com isso que a gente comprou como verdadeiro, o quanto que a gente também não é toda essa potência que a gente vê no recém-nascido, né? E quando a gente encontra um recém-nascido, no meu interessante ponto de vista, né, quando a gente encontra um recém-nascido, a gente está encontrando com o ser que a gente é, a nossa potência, o que verdadeiramente a gente é, sabe? E o que eu percebo que quando a gente fez aquele exercício no ETB, de enxergar o outro pelas possibilidades, eu não lembro o nome, quando a gente enxerga com responsabilidade radical, quando a gente, né, está enxergando o outro, a gente está enxergando isso, a gente está enxergando quem realmente a gente é, sem essas camadinhas, sem essas coisas bobas que a gente coloca como verdadeiro e que não são esses tenques, essas obrigações, esse medo do outro, sabe? Esses medos de, né? Ai, não sei o que é isso. Então, uma pergunta, Maila, sobre essa pesquisa, assim. Então, eu percebo que ela chora de fome, claro. Uhum, Ela chora quando a fralda tá cheia e tá incomodando. É, e aí, essas horas que esse choro parecia um incômodo, assim, mas um incômodo de. Fora esses dois choros, parecia tipo, um choro do desconforto. Ou um desconforto que não tava conseguindo dormir, tá com sono e não tá indo, né? Ou um desconforto, às vezes, parecia que a vida tava desconfortável, assim, né? uhum, E eu acho. E aí, essa experiência perguntando para você, né? Seria provavelmente por isso, uma possibilidade seria que fosse isso, que tá muito diferente do que ela vivenciava no útero, e aí ela se acalma quando a gente oferece isso, porque de uma certa forma para de ser tão desconfortável esse montão de coisas novas, porque ela tá mais
volta mais para um lugar assim de relaxamento interno por estar num lugar mais conhecido? Conta um pouco mais. Bom, primeiro que o recém-nascido é um ser humano, então é um ser completo e complexo. Então ele não vai ter só necessidades básicas. Então, Uhum, às vezes, vai ter saudade, às vezes vai ter alegria, raiva, tristeza, medo, né? Apesar de isso só estar estabelecido por volta de uns 4 meses, né? Que a criança, que você vai ter assim, né? Tem nas tabelinhas, acho que a gente até falou isso algum dia, eu lembro de ter falado isso, que tem na tabelinha, começa a sentir todas as emoções, mas eu percebo que desde que nasce a criança já tem, né? Então ela pode estar querendo se movimentar, ela pode estar querendo ficar mais juntinho da mãe, ela pode estar querendo ficar mais sozinha, né? Então, é um ser inteiro, complexo, não é só necessidades básicas, sabe? Assim, é muito uhum, mais do que isso, né? E a gente tem estudos de personalidade de feto, intraútero, cada bebê reage de uma forma. Então, isso é um estudo que era quando eu estava na faculdade, então, sei lá, quase 30 anos atrás. Então, é muito mais do que isso, né? Então, e agora, os choros, assim, tem até estudo já, tem fonoaudiólogo que desenvolveu o tipo de choro, o som que faz, para você saber o que é. E tinha até um aplicativo que você colocava, porque daí, de acordo com esse final em o a, né? Ele tem exatamente a linguagem, né? Então, não é, mas eu percebo que a gente tem uma capacidade tão maior de ter que estar muito mais sobre a criança, né? A gente é muito mais complexo do que só alguns tipos de som. Assim como quando eu estou falando com vocês, eu estou usando algumas palavras, mas eu estou mandando energeticamente uma série de informações além dessas palavras que eu estou mandando, né, para vocês. Então, isso eu percebo que as crianças, os adultos, as pessoas têm essas conexões que são muito maiores, é muito mais rico do que palavra. A palavra é um universo bem pequenininho perto de tudo que eu estou querendo enviar para vocês e do que vocês estão recebendo no mundo de vocês. Então, a criança ela tem muito mais e você pode, né, perceber aquilo tudo que é, né? Como eu estava falando, o leite materno ele é feito no momento que a criança está sugando e a mãe vendo a criança, sentindo o cheiro, tocando a pele da criança, ela vai mandar um leite materno que cada vez vai ser diferente do outro e às vezes vai ter um pouquinho mais de magnésio, menos potássio, mais cálcio, sabe assim, é muito vivo e muito mágico o leite materno, porque cada vez ele está completamente integrado com aquela dinâmica do que o bebê está precisando. E a gente, quando a gente está nessa conexão com o nosso corpo e nessa percepção, a gente também vai comer as coisas exatas que o nosso corpo precisa. Tem um outro estudo super lindo de bebês na fase da introdução alimentar, que eles colocam, fazem exames de micronutrientes nos bebês. Na verdade, tudo foi feito há mais tempo atrás e foi refeito há pouco tempo. Que era com macronutriente, agora com micronutriente. Você põe e você põe o que a criança precisa e o que a criança não precisa na frente dela. E a criança, bebezinho, vai lá e pega o que ela tá com deficiência no sangue, de macro e micronutriente. Então, assim, a gente tem muito mais sabedoria e conexão do que do que a gente pode imaginar, assim, entendeu? E a ciência está conseguindo chegar no que a gente já sabe há muito tempo. Você entendeu? E isso que eu acho lindo, assim, porque quando eu tenho alguma percepção, né, com esse caminho de autodesenvolvimento, todas as escolas, né, que eu venho estudando, então, assim, empoderar a gente sobre o nosso saber, mesmo que não pareça verdadeiro agora, pode ser que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, isso já tenha estudos que comprovem isso. Então, conectar as pessoas ao próprio saber, né, que é único meu, seu, e o quanto que a gente se complementa quando a gente está fazendo essas trocas, isso eu acho que é tão valioso, né, porque o meu saber pode ser que daqui a 5 anos todo mundo saiba, você entendeu? Que seja uma coisa comum, assim como hoje a gente está falando sobre, né, sentimentos, possibilidades de educação, e eu vejo isso já acontecendo na casa de vocês, eu vejo isso já acontecendo em outros contextos com pessoas que nem estão ligadas ao PM, né? Então, assim, o quanto que isso tudo está caminhando junto, a consciência caminha junto, né? Quando a gente se dispõe
a se despir dessas outras coisas que afastam a gente do que realmente nosso ser é. E quando a gente se conecta com o nosso ser é mesmo, e até mesmo assim, sem culpa, sem julgamento, pelas partes que a gente não está se conectando com isso, que também faz parte dessa dança né, da descoberta da humanidade. Né? Se a gente estivesse o tempo todo conectado com a nossa responsabilidade radical, e a gente não estaria conectado com, às vezes, algumas dores e sofrimentos que a gente está abrindo espaço para que isso cresça no mundo todo. Então, a gentileza com a gente mesmo, né? A gentileza com os nossos espaços que você falou, né? Às vezes é um olhar para aquilo, a gente não ser tão cruel com a gente, não ser tão rígido com a gente, de que a gente tem que ser tem que ter esse papel o tempo inteiro, não pode nunca estar com o gremlin, deixar o gremlin agir. Não, às vezes só o fato de deixar o gremlin agir vai abrir tanto espaço para outras coisas, e que se a gente, né, em outro momento a gente parar para olhar para isso, vai ser tão rico, né? Então, o quanto que toda essa dança, né, ela é, ela é linda. E uma coisa que eu queria falar é sobre a gente não comprar ponto de vista dos outros e descobrir o que é verdadeiro para a gente, porque eu percebo que falam tanto sobre o climatério, eu estou no climatério também já há alguns anos, Amanda, e às vezes a gente compra assim, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, não vai acontecer nada. Você entendeu? Assim como a TPM é só uma comunicação do nosso corpo. Você entendeu? Que quando a gente passa a ter uma amizade e olhar para isso, né, isso se transforma em uma outra coisa, né? Uhum. E mas é lindo a gente também olhar para isso com gentileza pelo que a gente sente, igual, né? Não tem sentido você, medicamente falando, por exemplo, ter uma dor da perda todo mês, quando vem o sangramento. Mas é o seu saber, isso é verdadeiro, e isso, a partir do momento que isso é olhado com gentileza, com cuidado, né, isso se integra, isso se transforma em um terreno fértil para uma coisa, outra coisa crescer, sabe? Assim, eu percebo assim. Maila, eu quero muito, muito agradecer. Eu tô saindo muito nutrida desse encontro, muito feliz por estar aqui hoje. Assim, foi um encontro fabuloso. E ouvir você falando sobre os bebezinhos também ativou muitas coisas dentro de mim. Assim, eu me lembrei o quanto eu amo estar em conexão com os bebezinhos, assim, muito, muito. E algo muito precioso, valioso que eu quero registrar, que eu tô levando desse encontro, assim, é porque quando eu me conectava com esses bebezinhos, eu tinha tanta facilidade de me conectar com eles, eu sentia muito dentro de mim assim, a percepção de que eu sabia, sabe? Eu sei fazer isso, tipo, isso é fácil para mim, sabe? Eu tenho a sabedoria, eu me sentia tão segura de estar com eles, assim, de conversar com eles, que eu ia ouvi-lo, sabe? A gente se comunicava, assim. E aí eu penso sobre o que eu tô vivendo agora, e o que eu tô saindo daqui é tipo, eu sei lidar com isso, sabe? Meu corpo sabe lidar com isso, assim, então, que lindo, obrigada mesmo. Gratidão, gente. Que encontro maravilhoso. Muito obrigado. Que gravação preciosa, eu acho, para ir para o mundo também, para muitas pessoas poderem se conectar com isso. E a gente poder criar nossas próprias histórias sobre esses ciclos, né? Acho que o patriarcado tem as histórias deles, e a gente ouviu essas histórias sobre todos esses ciclos. E a gente, como criadores de histórias que aprendemos que somos, a gente pode criar nossas próprias histórias sobre essas aventuras e descobrir. Se o pessoal falava que sentimentos é ruim e a gente tira tanta coisa incrível deles, né? De todas as coisas, com certeza a gente pode descobrir muito mais camadas. Então, um Israel, beijo, gente. eu quero só falar uma Diga. coisa. Um minuto. Que você tá com um bebezinho agora e você tem uma possibilidade de exercitar uma comunicação única que é tão intuitiva e tão humana. E eu quero ouvir, além do que a Maila trouxe para você de tesouros, do que é, tipo, as tuas descobertas, o que que você vai descobrir com esse bebezinho. Sim. Farei isso. Um beijo, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Eu